Bom, no fim de semana, o governo federal anunciou que vai comandar o programa de vacinação contra o coronavírus. E para trazer mais informações, uma análise, concreta sobre esse anúncio, sobre o Programa Nacional de Imunizações, a gente conversa agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Muito obrigada pela atenção aqui com a Band News FM, por nos atender tão cedo nessa manhã de segunda-feira. Queria começar perguntando para o senhor qual é a importância de o Ministério da Saúde assumir as rédeas, tomar as rédeas do programa de vacinação em todo o país, quando a gente sabe que o estado de São Paulo já estava organizado para dar o pontapé inicial, para dar o início à vacinação por aqui. Bom dia para o senhor. Bom, a importância é fundamental. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Ellen. Bom dia. Olha, sem dúvida, essa era uma das grandes angústias que todos nós, da comunidade científica, estávamos aqui esperançosos de que se resolvessem, porque você ter um programa num estado, um único parte de brasileiros recebendo a vacina, ou os amigos do governador que recebem ou que podem comprar uma quantidade de vacina, serem beneficiados com uma proteção e o restante do país não, isso é absolutamente desigual, foge os princípios do SUS, da universalidade, da equidade. Eu diria mais, eu diria que é inconstitucional até qualquer... Na primeira vez que isso tocasse o sistema judiciário, não daria certo, só criaria confusões, só criaria mais acirramento, mais disputa. O Programa Nacional de Imunizações, o nome já diz, ele é nacional, ele tem que ser protagonizado pelo Ministério da Saúde e pelo Programa Nacional, que vai distribuir para todos os brasileiros as vacinas conforme a sua hierarquia, conforme as suas prioridades, conforme o seu risco, dando oportunidade a todos os brasileiros. Eu acho que, junto com a notícia da submissão das 2 vacinas para registro na Anvisa, essa para mim foi talvez a melhor das 3 notícias que tivemos essa semana passada. Doutor Kifuri, o Ministério da Saúde também garantiu que a distribuição entre estados vai ser igualitária, que vai ser equânime. É possível fazer isso? De que maneira? Ou seja, eu me refiro aqui à logística de distribuição de vacinas. O Brasil já tem toda essa expertise. O que dá para a gente colocar em prática agora, nesse caso, em relação à experiência que o Brasil já tem em relação a outras campanhas bem-sucedidas de vacinação? Olha, nós temos realmente uma campanha, uma tradição em fazer campanhas muito grande. Nós fazemos anualmente uma campanha de gripe, por exemplo, que vacina 1/3 da população brasileira em 3 meses. 75, 80 milhões de doses são aplicadas entre abril e julho no Brasil, sem nenhuma dificuldade. Claro, com todos os desafios que isso implica, mas fazemos isso há mais de 20 anos. Temos 36 mil salas de vacina, mais de 270 centros de distribuições de vacinas em todos os estados. Então isso nos possibilita uma capilaridade num país. Aliás, uma das fortalezas do nosso programa de vacinação, de imunização, é essa capilaridade. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes, num território continental como o nosso, leva vacinas a todos os locais, com todas as dificuldades que existem, logísticas, com tanta qualidade quanto o nosso. Então isso não preocupa. O que nós precisamos resolver, temos 8 milhões de doses para começar a campanha. Vamos distribuir para os maiores de 75 ou vamos distribuir para os profissionais de saúde que estão na linha de frente? Isso tem que ser distribuído equitativamente entre os estados. Quantos profissionais da saúde tem no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Tocantins, para que todos sejam beneficiados da mesma forma. São Paulo, por exemplo, eu creio, não vai mandar as doses que estão aqui no Butantã para Brasília para depois voltar para São Paulo, já vai ficar por aqui com as doses. Então é uma questão agora de trabalhar essa logística. Quando chegar as vacinas de Biomanguinhos, a vacina de Oxford chegando no Rio de Janeiro também, essas doses podem ficar com o Rio de Janeiro. Eventualmente, algumas doses que iria de São Paulo para o Rio já pode ficar aqui em São Paulo, e o Rio não dá todas as doses. Precisa organizar e planejar essa logística para que não fique tendo tráfego aí de vacina para lá e para cá desnecessariamente. Doutor Kifuri, rapidamente, quando o senhor menciona esse percentual, 1/3, na verdade, da população brasileira vacinada no caso da campanha de gripe,
no intervalo de 3 meses, mostra a capacidade que o Brasil tem de implementar campanhas de vacinação. Ou seja, nesse caso do coronavírus, da Covid-19, seria possível acelerar também esse processo de vacinação e fazer isso mais rapidamente, vamos falar aqui num semestre, se a gente tivesse doses suficientes para isso. Hoje, a questão mora no volume de doses disponíveis, é isso? Exatamente, só não vamos fazer 80 milhões de doses no primeiro semestre porque não teremos, né? Talvez tenhamos aí até julho 100 milhões de doses, no melhor cenário, e vamos fazer isso em 6, 7 meses, talvez 80 milhões de doses, 100 milhões de doses. Então não teremos dificuldade provavelmente de fazer, inclusive nós vamos coincidir a campanha de gripe, né? Nós temos que lembrar disso também, Ellen, que nós temos a campanha de gripe que vai acontecer em abril, maio, geralmente, e vai coincidir. Então vai ser uma logística um pouco mais complicada. Nós vamos ter que manter provavelmente um intervalo entre a vacina de coronavírus, da Covid, e a vacina de gripe. Ainda não temos estudos de aplicação simultânea com as duas doses. Então aplicar no mesmo dia as duas vacinas, a gente não sabe se isso interfere na resposta de uma ou de outra. Então, provavelmente, nós estamos definindo isso dentro do Programa Nacional de Imunizações, mas vai ser estabelecido um intervalo de 2 semanas a 4 semanas. Então, nós vamos ter que organizar essa parte do calendário também, que é quem tomou a primeira de Covid, quando toma de gripe, depois quando toma a segunda de Covid. Então, nós vamos ter que organizar de uma maneira que a gente consiga fazer todas as vacinas de uma maneira organizada, sem atropelos. Mas se de um lado essa é uma grande dificuldade, por outro lado vai facilitar, porque nós não vamos ter correria, nós vamos receber vacinas aos poucos, então nós vamos vacinando aos poucos a população. Isso só me remete, se me permite, só mais uma questão, que nós não vamos ter aquela imunidade da noite para o dia, vacinou, chegou a vacina, tudo liberado. Até que vacinemos boa parte da população, até que vacinemos pelo menos os grupos de risco, vão aí alguns meses, né? Em relação a essa vacinação, a gente teve o Canal Livre da Band na noite passada e um dos entrevistados era o Gonçalo Vencina, um dos fundadores da Anvisa aqui, e ele defendeu uma tese de que se imunizasse primeiro aquelas populações que estão mais vulneráveis. Se na Europa o grande problema está nos mais velhos, aqui no Brasil a gente tem populações que precisam sair às ruas, que precisam circular de maneira inevitável, em geral populações que são pobres e que não podem parar de trabalhar. E aí eu pergunto ao senhor, quando a gente determinar essa vacinação no Brasil de fato, efetivamente, me parece que é mais urgente vacinar quem? E isso poderia ser, porque você mencionou bem, não adiantaria um estado começar a vacinar e o outro não teria o efeito que a gente espera. Poderia ser diferente, de repente, nos estados, de acordo com a realidade de cada estado do Brasil, ou não? Teríamos que ter o mesmo grupo prioritário em todo o Brasil? Excelente pergunta, e se nós fôssemos elencar, vamos dizer, quais são os grupos mais vulneráveis, talvez os idosos de 65 anos do município de São Paulo tenha menos risco do que um jovem que mora na periferia de um estado do Nordeste, por exemplo, que tem menos assistência, onde não tem água encanada. Então é difícil você, vamos dizer, conseguir hierarquizar num país tão desigual como o nosso, o risco de cada um. O que é muito evidente é o risco por idade, é o risco se tem doença crônica, o risco de exposição como os profissionais da saúde, isso ninguém discute. Agora, existe um fator que é claro aqui no Brasil, que é a desigualdade social. A mortalidade, a letalidade, o risco de hospitalização, aqui tem endereço, tem CEP, né, que a gente brinca, porque é desproporcional como os pobres, os negros, os moradores de cidades e municípios mais pobres vão a óbito, tem uma letalidade maior do que quem mora em grandes centros e tem saúde suplementar. Então seria um critério. Mas quem faz esse tipo de sugestão, por exemplo, não conhece programa de vacinação. Não dá para você entrar numa periferia e escolher quem tem mais recursos, vacinar, você toma, você não toma. É inviável isso na prática. Não se consegue fazer isso com tanta, vamos dizer, no mundo ideal isso seria possível, mas na prática, sugerir esse tipo de abordagem
de classificar dentro de um mesmo bairro quem toma e quem não toma, sem ter um critério definido, eu diria que é inviável. Então, acho que é uma ideia, por mais racional que exista atrás dela, ela na prática ela é impraticável. Na prática ela é impraticável. Então que interessante, né? A gente conversar com quem põe a mão na massa e sabe realmente quais são as dificuldades de se conduzir um programa como esse. Agora, doutor Renato, o senhor falou que o impacto não é imediato, né, dessa vacinação. Nesse fim de semana, o presidente do Instituto Butantan falou em início de resultado proveniente da vacinação em maio. Eu queria saber, na percepção do senhor, de acordo com os volumes disponíveis, o que a gente tem até agora, né, de dados e em mãos dessas doses, qual é a avaliação do senhor com relação ao primeiro impacto da vacinação aqui no país? Eu acho que maio sendo otimista até, eu acho que a quantidade de doses que nós vamos ter para vacinar em março, em fevereiro agora, em março é muito pequena. Nós vamos completar a vacinação da fase 1, que inclui os maiores de 75 anos, os quilombolas, os indígenas e os profissionais da saúde, provavelmente no final de março, começo de abril. Né, isso quer dizer, com 2 doses. Vamos vacinar depois a fase 2, que são os idosos com mais de 60 anos até 75, que é a fase 2, isso provavelmente no final de maio com a segunda dose. Então, esperando que essas vacinas cheguem dentro do cronograma, que essa vacina comece a fazer o seu efeito mais ou menos 2 a 3 semanas depois da segunda dose, nós vamos ter aí, provavelmente em junho, um impacto sobre hospitalização, sobre morte, porque esses grupos que nós vamos vacinar primeiro são aqueles que mais adoecem com gravidade. Então, talvez o número de casos não se reduza tanto, mas a mortalidade, o número de mortes por dia, o número de hospitalizações por dia, as vagas no sistema de saúde devem decair. O que se espera no impacto da introdução é que seja muito rápido, né, imediatamente após 15 dias ou 20 dias após a aplicação da segunda dose, nessa população toda que eu acredito que vai ser por aí. Então é um tempo que nós vamos precisar, vai ser um tempo difícil, porque a epidemia, estamos talvez no nosso pior momento da epidemia, e nós vamos ter que continuar enfrentando-a com as outras medidas até que a vacina chegue para todos. Bom, o senhor lembrou algo que é importante, a gente não está falando de uma dose, a gente está falando de 2 doses por habitante, né? Por habitante considerado na campanha de vacinação. O senhor defende aquilo que Reino Unido, por exemplo, já começou a estudar, a própria OMS começou a se debruçar sobre esse assunto, sobre a possibilidade de espaçar mais a aplicação da primeira em relação à segunda dose, para conseguir garantir um universo maior de pessoas vacinadas, pelo menos com essa primeira dose? Olha, para isso a gente precisa de um pouco mais de dados, né? A única vacina que nós temos dados com intervalo de 12 semanas, ou seja, de 3 meses, é a vacina de Oxford, uma das nossas vacinas do programa. Eu acho que para a vacina de Oxford, com biomanguinhos, nós já temos dados suficientes para definir essa estratégia. Isso mostrou nos estudos de fase 3 da vacina de Oxford, que é esse intervalo de até 3 meses ou 12 semanas, a vacina é segura, protege da mesma maneira que se fizer um intervalo de 1 mês, a proteção induzida entre a primeira e a segunda dose não se perde, não faz diferença. Então, para esta vacina eu defendo sim. Eu acho que a gente deve ter com a vacina de Oxford um intervalo de 12 semanas, a fim de vacinarmos um número grande de pessoas, maior, né, do que se vacinarmos com 2 doses nesse primeiro trimestre. Isso deve constar, inclusive, na bula do produto da vacina de Oxford, quando uma vez registrada aqui no Brasil, como consta na bula do Reino Unido. Os intervalos entre a primeira e a segunda dose pode ser de 4 a 12 semanas. Ou seja, quando está em bula, quando os estudos já mostraram, quer dizer, você tem uma demonstração inequívoca de que um intervalo de 12 semanas corresponde a uma proteção adequada, eu acho que temos todos os instrumentos aí para fazer essa recomendação de modo, sem dúvida, eficaz para a proteção da população. Fazer isso com outras vacinas, como a Coronavac, como a vacina da Pfizer, onde não houve nenhum estudo se isso é bom, se isso é ruim, se isso funciona, se vai atrasar a proteção, se esse indivíduo com uma dose, 3 meses de intervalo vai ficar protegido, eu acho que a gente começa a correr riscos. É um terreno onde a própria Organização Mundial da Saúde não recomenda. Então eu acho que a gente vai ter, talvez,
2 vacinas no programa, com esquemas diferentes, inclusive. Mas esse é um tema que o Programa Nacional de Imunizações também está definindo, não está nada definido, mas a minha opinião é essa. Com a vacina de Oxford, a gente tem elementos suficientes para indicar esse intervalo maior e, com isso, aumentar a rentabilidade, ou seja, o número de indivíduos vacinados no primeiro momento. Uma dúvida que nos surgiu aqui, entrevistando autoridades de saúde em relação a essa logística, é a seguinte, doutor. No final de semana, inclusive, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse, essa vacina, né, que a gente está pedindo aqui o uso emergencial, é um uso emergencial em caráter ainda experimental. Então, quem vai tomar a vacina, a gente vai ter que coletar os dados, acompanhar, ver se tem reações adversas e tudo mais. E muita gente discutiu sobre, você tem que controlar, se a pessoa tomou a primeira dose da vacina da Coronavac, a segunda dose da Coronavac também, embora alguns países estejam discutindo a possibilidade de tomar diferente caso não tenha da mesma dose. Hoje, o SUS tem condições de fazer esse controle? Porque eu lembro que eu dei o exemplo aqui do seguinte, se você não sabe se tomou a vacina do sarampo e perdeu aquela sua carteirinha de papel, você chega no posto, normalmente você toma de novo. Aconteceu comigo. Tomei de novo, porque eu não sabia se tinha tomado ou não. A gente tem condições de fazer esse controle, doutor, hoje? Temos. Nosso sistema de notificação de eventos adversos do país, ele já existe para todas as vacinas. Então, não é nenhuma novidade. O registro, para a campanha de Covid, da vacina Covid-19, está sendo criado um processo de registro diferente, específico da vacinação, né, não do efeito colateral. Da vacinação vai ser feito através de um aplicativo, um programa especial, um registro de vacina que é descolado do sistema de informatização do Programa Nacional de Imunizações. Ele vai ser lançado em breve, já está praticamente pronto. Eu acho que esse é um sistema que está funcionando muito bem e ele deve incluir a vacina, inclusive com registro eletrônico nominal de quem tomou, a vacina que tomou, até porque para evitar esse tipo de problema, eu perdi a carteira, eu não sei se eu tomei, eu não sei que vacina foi, eu não sei qual marca foi, não sei quando foi, então isso tudo vai ter registro eletrônico. Agora, a questão da vigilância pós-licenciamento, esse é um dado que chamamos de farmacovigilância, isso acontece com todas as vacinas. Então a gente introduziu a vacina de HPV, introduzimos a vacina de rotavírus, introduzimos a vacina de coqueluche para grávidas, enfim, todas as vacinas que são incluídas no programa de imunizações, nós temos em todos os estados um local onde o profissional da saúde, registra os eventos adversos, né? É claro que com uma vacina nova essa atenção tem que ser melhorada, nós temos que retificar, ou pelo menos ratificar, na verdade, pelo menos insistir com todas as unidades de saúde, que esses registros desses eventos adversos sejam, obviamente, preenchidos adequadamente para que se investigue. O que nós não podemos, com uma vacina nova, e nesse ambiente tão politizado e tão conturbado, é nós termos um evento adverso, alguém que tomou uma vacina e depois infartou, e depois se suicidou, depois teve alguma coisa, e não investigar adequadamente, né? Isso traz uma insegurança muito grande para a população, porque vai dizer que tomou vacina e foi atropelado e morreu, aconteceu, foi a vacina. Então, se a gente não esclarece a relação, se houve uma relação de causa e efeito, ou seja, foi a vacina que provocou, ou pelo menos não estabelece essa relação, consegue definir que aquilo foi só uma associação temporal e não casual, a gente, obviamente, vai deixando a população mais tranquila. Esse tipo de resposta precisa ser imediata, porque senão vai criar uma onda de desconfiança muito grande. Mas eu creio que nós estamos preparados. Toda a estrutura que a gente já tem para outras vacinas já é suficiente para que a gente mantenha esse ritmo de informação. Doutor Renato, com relação às pesquisas, houve crítica por parte de alguns especialistas com relação à divulgação de dados da Coronavac, em que só foram demonstrados os desfechos secundários e não os primários, como outros imunizantes demonstraram, né, na apresentação da eficácia da Coronavac. Então, alguns cientistas, eles fizeram essas críticas, né, a esse demonstrativo dos resultados, e a gente teve a submissão, né, dos pedidos de uso emergencial, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford. Resultado, nesse fim de semana, tivemos a primeira resposta por parte da Anvisa de que Oxford teve a aprovação inicial dos primeiros documentos apresentados e um pedido de mais documentos para a Coronavac.
tem relação entre uma coisa e outra, essa crítica feita pelos cientistas no momento em que a Coronavac foi apresentada, e isso quer dizer que a vacina de Oxford pode ser aprovada antes da Coronavac? Olha, nós não conhecemos o teor desses documentos, ele corre sob confidencialidade, então é difícil prever o que foi entregue, a qualidade do que foi entregue e o que está faltando. A Anvisa tem trabalhado com transparência, achei muito adequado a colocação pela Anvisa de quantos % dos documentos foram entregues, quais estão faltando, ou seja, mostrando nenhum tratamento diferente entre as vacinas. Isso é muito importante, de novo, nesse ambiente politizado, então eu acho isso fundamental. Quando o Instituto Butantan fez o anúncio, né, que isso não foi uma apresentação de dados, foi um anúncio para a imprensa, eles omitiu dados que todos estavam muito curiosos, a academia estava muito esperançosos de ver, que é o desfecho primário, né? Quanto que a vacina funciona na verdade. Mostrou só quanto que funciona para formas mais graves da doença, não mostrou para qualquer forma de doença. Eu acho que foi um equívoco do Instituto Butantan não demonstrar, não apresentar todos os dados, porque isso vai ser público daqui a pouco, no momento que a vacina é submetida para a Anvisa, no momento que a Anvisa autoriza, no momento que esses dados serão publicados em revistas científicas, eles vão ser de conhecimento, vão ser públicos, né? Então, não há por que atrasar uma informação que deve vir à tona inevitavelmente. Então, se eles estavam com receio de dizer que foi 60% ou menos de 70% que podia trazer, isso só traz mais desconfiança ainda. Então, ao meu ver, a não apresentação dos dados completos, ou só mostrar os dados bons, onde talvez possa haver algumas críticas ou algumas dúvidas ainda em relação à vacina, é só um atraso da informação que mais cedo ou mais tarde vai se tornar pública. Mas vamos aguardar. Eu acho que mesmo com... Eu não vejo por que ter uma eficácia de 60%, ou de 58%, ou de 70% contra formas graves seja algum problema. Nós estamos no meio de uma pandemia. Se você falar que tem um produto que reduz metade das internações, metade dos qualquer casos, diminui 80% de óbito, é espetacular. Hoje nós não podemos nos dar ao luxo de comparar e escolher, eu quero uma vacina de 95% ou de 70%. Qualquer vacina, como a própria Organização Mundial da Saúde já preconizou, com eficácia acima de 50%, trará um enorme impacto na redução da carga da doença. Mas vamos aguardar esses documentos. Eu acho que o prazo de 10 dias, ele começa a contar com o aceite dos documentos, então Oxford já está contando os 10 dias, eu acho que até o começo da semana que vem a gente já deve ter a resposta da Anvisa. E Coronavac não começamos a contar o tempo ainda, a Anvisa não começou a contar os 10 dias, porque ela conta a partir do momento que ela falar, ok, os documentos estão todos aqui. Então, provavelmente teremos um licenciamento nesse andar da carruagem, talvez com alguns dias de diferença para a vacina de Oxford primeiro. Mas provavelmente nós começaremos a vacina com o Butantan, porque aqui temos vacinas aqui no solo brasileiro, né? Oxford deve receber as primeiras 2 milhões de doses essa semana, talvez, mas não será suficiente para iniciar nenhuma campanha com 2 milhões. Vamos aguardar e ver esses desfechos aí nessa semana. E que venham logo e que venham para a gente dar início a esse processo de vacinação da população. Dr. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, obrigada pela entrevista aqui à Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço, Sheila, Carla, Ellen, sempre é um prazer falar com vocês e os ouvintes da Band News. Um abraço.